Para falar desse tema, ninguém melhor do que o professor Tony Raoni, um ativista da causa LGBT em Cacoal, também presidente de honra do Arco-Íris, do Grupo Arco-Íris, que já existe há muitos anos em Cacoal. Bom dia, Tony. Bom dia, Carol. Obrigada. Olha, ele tem uma voz de locutor de rádio, né? Arrasou. Tony, vocês estão há muito tempo atuando em Cacoal, mas o conselho é um avanço que seria importante para a categoria, não? Certamente. Nós estamos há 6 anos em Cacoal, em se tratando de Grupo Arco-Íris. E o Conselho Nacional LGBT já é uma realidade. A partir da presidência do governo do presidente Lula, foi criado, bem no finalzinho do governo, o Conselho Nacional LGBT. O Conselho Estadual também já é uma realidade. E o Conselho não é que é uma exigência do grupo ou uma exigência da comunidade LGBT. Isso é uma exigência mundial, uma exigência dos direitos humanos, de todos os organismos que tratam dos direitos humanos. E o Brasil é signatário desses tratados. E por isso, município, a União, o Estado tem que se adequarem a essas exigências internacionais. Tony, está acontecendo, aconteceu em Porto Velho, ainda uma movimentação grande, a conferência estadual LGBT nesse final de semana, né? Dia 23, Exatamente, começou ontem, né? E, Tony, o que está sendo discutido em Porto Velho? O que se discute no âmbito estadual e local com relação às comunidades LGBT? Veja bem, há 2 anos atrás, aconteceram as conferências, as primeiras conferências, a primeira conferência municipal, a primeira conferência estadual e a primeira conferência nacional. A segunda conferência que está acontecendo agora, já aconteceu a conferência aqui no dia 18 de agosto, a conferência municipal. Começou ontem, a conferência estadual deverá ir até amanhã. E daqui até novembro, naturalmente, deverá acontecer a conferência nacional. E o objetivo dessa segunda conferência é avaliar aquilo que foi decidido na primeira conferência. Se foi feito, se não foi feito, porque cada conferência você tem aquelas metas, você tem as metas, você tem, composto grupos de trabalho, e esses grupos de trabalho, eles desenvolvem determinadas atividades que devem ser cumpridas a longo prazo. E nessa segunda conferência é a avaliação daquilo que foi decidido na primeira conferência. E pelo que a gente nota, muito pouca coisa foi feita. Eu sei. Inclusive, tudo que se fala é muito fácil falar. Agir é que é mais difícil, né, Tony? Exatamente. Daqui a pouco a gente continua nesse assunto e também vamos falar sobre um caso, infelizmente, que chocou a todos nós, até porque era uma pessoa que morava há pouco tempo em Cacoal, mas que tinha uma vida bastante conturbada, possivelmente, assim, relegada à marginalidade. E a gente vai falar sobre a morte também da Elisa Brasil, assassinada há 1 semana e pouco atrás, ali nas proximidades do Rio Machado. Inclusive motivou um texto muito interessante, polêmico também. Por quê? Porque envolve aí algumas questões, né, que as pessoas não estão muito habituadas ou não têm, digamos assim, o hábito de falar claramente sobre isso, mas a gente fala sobre esse e outros assuntos daqui a pouco, após o intervalo comercial. Vamos continuar então nossa entrevista com a minha, né, porque eu que estou com ele aqui no estúdio. Tony, vamos falar desse crime então? Vamos. Que motivou um texto muito pertinente, polêmico, porque muitas vezes tem que cutucar a onça com vara curta mesmo, porque o assunto é polêmico, não adianta dizer que não é. A morte daquele travesti, ou daquela travesti, a gente usa nos 2 gêneros, né? Que aconteceu em Cacoal. Aquela, porque elas gostam de aquela, é verdade. Né? A Elisa, muito jovem, né? Jovem, 17 anos. Que veio a óbito antes, imagina, gente, 17 anos de idade envolvida na marginalidade, talvez, né? Há quem diga realmente totalmente envolvida com vício de drogas, mais uma criança, né? Exatamente. Assassinada, cruelmente. E aí? Bem, veja bem, Carol, quando eu soube da morte da Elisa, assim como aconteceu outras aqui em Cacoal, por ser militante LGBT, de imediato eu ligo para a presidenta do Grupo Arco-Íris, que é a Guta, ligamos para o Adriano e ligamos para todas as pessoas do grupo para saber as informações a respeito. Porque nós temos crimes de ódio, que eu penso que é o crime que o grupo tem que atuar imediatamente, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque os crimes de ódio não se caracterizam se eles tiverem outras características, como, por exemplo, crimes passionais, pessoas envolvidas com drogas, né? Não, a pessoa não matou, por exemplo, Elisa porque Elisa era travesti ou porque Elisa era homossexual. Talvez,
né? As pesquisas não, o inquérito ainda está encaminhando, e a gente vai ter lá na frente as respostas a respeito do que motivou de fato o crime. Agora, de acordo com as prévias, a gente sabe que a Elisa estava envolvida com a prostituição, né? A Elisa estava envolvida aparentemente com entorpecentes, e Elisa era ela era residente em Alta Floresta, né? Era, aliás, natural de Alta Floresta do Oeste, estava aqui em Cacoal, onde também tem família, pelo que a gente sabe, não é? Mas aí, assim que eu soube do crime, peguei algumas informações e escrevi o texto com base em informações. E aquelas informações, elas são de pessoas muito próximas a Elisa. Então não são informações tiradas do nada. Aquelas informações foram tiradas de pessoas que conviveram com a Elisa, né? E infelizmente, a gente sabe, apesar da polêmica do texto, mas eu acho que ele mexeu na ferida. Tony, quando a gente fala de LGBT no Brasil, a gente tem que mexer na ferida, porque o Brasil mata mais homossexuais e travestis do que o Oriente Médio. Há uma preocupação da ONU, né? No dia 17 de junho de 2011, o Alto Comissariado da ONU aprovou pela primeira vez uma resolução que trata da identidade de gênero e orientação LGBT, exatamente reconhecendo a identidade de gênero e a orientação na Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde só fala da palavra sexo. E por falar só a palavra sexo, aqueles que são contraditórios ao movimento LGBT dizem que ali a palavra sexo só se refere a masculino e feminino. Até porque, até imagino, né? Os gays e as lésbicas estão dentro do gênero masculino e feminino. Só são pontos de vista diferentes, né? Claro, com certeza. Existem gêneros variados também, né? Gêneros variados. Muito mais entre o céu e a terra, né? Já dizia é muito complexa, filósofo. né? Muito complexa, realmente. Tony, eu quero agradecer a sua participação no programa e deixar em aberto agora para você fazer suas considerações e também chamar a população, não só LGBT, mas quem tem simpatia pela causa e também quer lutar pelos direitos, a motivar a criação desse conselho, né? Veja só, Carol, eu tenho a opinião seguinte. Eu quero começar pela seguinte opinião. O projeto é do executivo, e nós sabemos que o executivo de Cacoal é o Padre Franco. Então, antes de ser prefeito, ele é padre. E aí algumas pessoas questionam, mas logo o padre, imagina o padre fazendo um projeto para criar um conselho LGBT em Cacoal. Então não é o padre, é o prefeito. É o prefeito, e lá poderia estar o prefeito, poderia ser o prefeito padre, poderia ser um pastor, poderia ser um chefe de centro espírita. Ele teria a obrigação de fazer isso. Porque a obrigação do poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário é proteger a população como um todo. E criando o projeto para a Câmara aprovar a criação do Conselho, é proteger a sociedade, é proteger o cidadão, não é proteger a Guta, o Tony, o Adriano, ou proteger não é proteger a grupos isolados, é proteger a comunidade. Obrigada, Tony, pela sua participação. Eu que agradeço. Tony, dá o endereço do seu blog. O blog do Tony é muito interessante para quem se interessa e quer acompanhar os textos crônicos dele. Tá certo. Crônicas. É meio complicado, mas ele é www.tony, com THONNY, HAWANY, que é o meu sobrenome, Ravani. Ravani. Né? E .blogspot.com, mas basta digitar Tony Ravani, ou então blog, a palavra LGBT, Cacoal, no Google, que a pessoa interessada vai acabar chegando lá no meu blog. Obrigado, Carol. Obrigada, Tony, pela participação.